Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O mercado cripto está nos contando uma história de dois mundos nesse final de ano. De um lado, o ouro, o velho general da segurança quebrando recordes, marchando para novas máximas. Do outro, o Bitcoin, o jovem desafiante. Parece que está sem fôlego, sabe? Ofegante numa faixa de preço que não empolga ninguém. Nossa missão hoje é entender essa história. É uma pausa para respirar antes do próximo grande salto, ou será o começo de uma longa e fria hibernação? Exatamente. O que a gente tem na mesa é um quebra-cabeça fascinante. De um lado, dados econômicos fortes nos Estados Unidos que, olha que paradoxo, agem como uma âncora para ativos de risco. Do outro, fluxos de capital institucionais que parecem ter perdido o rumo. Vamos conectar esses pontos e tentar responder a pergunta de $1 milhão, né? Essa calmaria de fim de ano é a base para um 2026 explosivo ou é um aviso de que o chão ainda é frágil? Perfeito. Então vamos começar por esse contraste que salta aos olhos. O ouro não só bateu recorde, como parece que ligou um foguete. Chegou a quase $4.500, com uma valorização de 67% no ano. É impressionante. Enquanto isso, o Bitcoin está lá negociando na casa dos $88.500, uns 21% abaixo do pico de setembro. O famoso rally de Natal simplesmente não apareceu para ele. O que explica essa separação tão drástica? Olha, o que a gente está testemunhando é um movimento de manual. É uma rotação clássica de aversão ao risco, o famoso risk-off. Em momentos de incerteza, especialmente no fechamento do ano, quando os gestores querem proteger seus lucros, o capital foge do que é percebido como arriscado, né? E corre para o que é visto como seguro. E o ouro é o porto seguro por excelência? Exato. Ele está se beneficiando de duas grandes narrativas. Primeiro, a expectativa de que o Banco Central americano, o Fed, vai ter que cortar juros em 2026. E segundo, um caldeirão de tensões geopolíticas borbulhando no mundo todo. Venezuela, o conflito Rússia-Ucrânia, as disputas entre Japão e China. E o Bitcoin, que tantos defendem ser o ouro digital, ficou de fora dessa festa da segurança. No curto prazo, sim, e isso é crucial. A narrativa de longo prazo do Bitcoin como reserva de valor digital é sólida. Mas, assim, no dia a dia do mercado, ele ainda é negociado como um ativo de tecnologia de alto risco. Ele precisa de um ambiente com bastante liquidez, com apetite por risco para prosperar. E é exatamente o oposto do que a gente tem agora neste fim de ano. Entendi. E como a gente já viu em análises anteriores, esse padrão se repete, sabe? O ouro geralmente se move primeiro, captura o capital medroso, e o Bitcoin tende a reagir com um certo atraso, esperando o humor do mercado melhorar. E tudo isso acontece num período de liquidez baixíssima, com os mercados em ritmo de feriado. Imagino que isso jogue mais gasolina na fogueira da volatilidade. As fontes que a gente analisou apontam que o Bitcoin está dançando sobre uma linha muito perigosa. O preço médio de custo dos detentores de ETFs nos Estados Unidos. Que tipo de pressão isso cria? Cria uma pressão psicológica imensa. Pensa nisso como uma grande zona de 0 a 0, o break-even. Milhares de investidores que entraram no mercado via ETFs estão olhando para suas posições e vendo um lucro próximo de zero. Qualquer queda mais forte abaixo dos $8 mil pode disparar uma onda de vendas defensivas, do tipo melhor sair agora antes que piore. É um suporte frágil, então. Baseado mais no medo do que na convicção. Exatamente. Mas aqui é onde a história fica realmente interessante. Porque por baixo dessa superfície de nervosismo, tem outro movimento acontecendo, bem mais silencioso. Certo. E é aqui que os dados on-chain, que olham diretamente para a blockchain, nos contam uma história completamente diferente. Enquanto o investidor de varejo do ETF está com o dedo no botão de venda, as baleias, aquelas carteiras gigantes com mais de 1.000 bitcoins, estão fazendo o oposto. Elas estão numa maratona de compras. Só em dezembro, elas acumularam 54 mil bitcoins. Uau, isso é fascinante. Então o que a gente tem é uma verdadeira queda de braço. De um lado, o capital mais novo, talvez mais especulativo e nervoso dos ETFs, pronto para correr na primeira ameaça. E do outro, os jogadores de longo prazo, os deep pockets, que olham para essa mesma faixa de preço e veem uma pechincha. É isso que os dados estão nos dizendo. Precisamente. É a clássica batalha entre o dinheiro rápido e o dinheiro paciente. O capital de curto prazo, que reage às manchetes do dia,
contra o capital de longo prazo, que tem uma tese estrutural e não se abala com a volatilidade semanal. O resultado dessa briga vai definir a direção do mercado no começo de 2026. E essa queda de braço não acontece no vácuo, né? Ela está sendo influenciada por uma força muito maior, os sinais da economia global. E a principal notícia da semana veio daí, com os dados do PIB americano. Exato. E foi um número que confundiu muita gente. O PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos cresceu 4,3%, um número espetacular, muito acima de qualquer previsão. Num mundo normal, economia forte seria uma ótima notícia, mas para os mercados de risco hoje foi um balde de água fria. Por quê? Porque uma notícia economicamente boa é ruim para cripto. A resposta tem um nome: Federal Reserve. Uma economia superaquecida tira toda a pressão do Fed para cortar as taxas de juros. O raciocínio deles é simples. Se a economia está voando, para que dar mais estímulo? E para piorar, o indicador de inflação que o Fed realmente acompanha, o tal do Core, PCE, ficou estacionado em 2,9%. Ele é como o termômetro preferido do Banco Central, sabe? E esse termômetro ainda está dizendo que a febre da inflação não passou totalmente. Isso reforça a narrativa de juros mais altos por mais tempo. E juros mais altos por mais tempo significam menos dinheiro barato circulando, menos liquidez. É basicamente um freio de mão puxado para ativos como o cripto. É um alerta de liquidez, exatamente. E a gente viu o resultado prático disso no mercado. O Bitcoin conseguiu se segurar, ficou mais ou menos de lado, mas as altcoins, como Ethereum e Solana, sentiram o golpe com muito mais força. Enquanto o Bitcoin ficou no 0 a 0, elas caíram de forma bem mais acentuada, mostrando quem é que manda quando o dinheiro fica com medo. É o clássico efeito de dreno de liquidez, não é? É o clássico voo para a qualidade dentro do próprio ecossistema cripto. Imagina que o mercado é uma piscina com vários brinquedos. Quando o tempo tá bom e o sol brilha, todo mundo brinca com tudo. Mas quando o céu fecha e começa a trovejar, todo mundo corre para a única boia salva-vidas grande e confiável que está na piscina. Nesse caso, a boia é o Bitcoin. Ele suga toda a atenção e a liquidez das altcoins. Os dados técnicos confirmam isso. 68% dos criptoativos que a gente monitora estão com um momentum negativo segundo o indicador MACD. Isso me lembra muito o que aconteceu em novembro. A correção que a gente viu foi causada por um aperto nas condições financeiras que a gente mede por aquele indicador, o NFCI. Como ele está agora? Tem alguma luz no fim do túnel? Aqui temos uma notícia potencialmente boa. Depois daquele aperto forte de novembro, o NFCI começou a mostrar os primeiros sinais de afrouxamento. Historicamente, quando esse indicador começa a relaxar, é um vento a favor para o Bitcoin. No entanto, e este é um grande no entanto, o sinal ainda é muito tímido. A gente precisa de mais algumas semanas de confirmação para dizer que a maré realmente virou. Por enquanto, é mais uma esperança do que uma certeza. Entendido. Então, com esse cenário macro de pano de fundo, vamos olhar para como o dinheiro grande, o capital institucional, reagiu. Depois de semanas de euforia e entradas fortes, os ETFs de Bitcoin viram uma reviravolta dramática. Saídas de quase $1 bilhão, 952 milhões para ser exato. O que aconteceu para o humor virar tão rápido? O gatilho foi puramente regulatório e muito concentrado geograficamente. Aconteceu um atraso inesperado na votação de uma lei importante nos Estados Unidos, a Lei de Clareza, US Clarity Act. Isso gerou uma onda de incerteza e os investidores americanos, que são os mais sensíveis a essas notícias, correram para reduzir o risco. Quase toda a saída, cerca de 990 milhões de dólares, veio de lá. Então não foi um pânico generalizado, uma fuga global de cripto. Longe disso. E essa é a parte mais sutil e importante da análise. Não foi uma saída do mercado, foi uma rotação. O capital não desapareceu, ele se moveu. A gente viu que enquanto os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos sangravam, ativos com narrativas próprias e fortes, como Solana e XRP, continuaram a registrar entradas líquidas. Isso nos mostra que o investidor institucional não desistiu de cripto. Ele apenas ficou mais seletivo, realocando o capital para teses que ele considera mais resilientes no curto prazo. E no meio desse cabo de guerra de fluxos entra em cena o jogador de sempre, a MicroStrategy, com um apetite que parece não ter fim. Eles compraram mais uma fortuna em bitcoins, certo?
É como se eles tivessem uma única resposta para qualquer condição de mercado: comprar mais. Exatamente. A compra de mais 10.645 bitcoins pela MicroStrategy foi um contrapeso fundamental. Eles funcionam como um comprador constante, uma fonte de demanda estrutural que ajuda a absorver essa pressão vendedora dos players mais nervosos. Mas, se a gente olhar para o quadro geral dos ETFs, a grande notícia agora não é nem a entrada, nem a saída. É a estabilização. Depois daquela hemorragia que a gente viu em novembro, os fluxos agora voltaram para perto de zero. O que imagino é bom, mas não é o suficiente para iniciar uma nova alta. Estancaram o sangramento, mas o paciente ainda não está pronto para correr uma maratona. É a analogia perfeita. O primeiro passo, que era parar a sangria, foi dado. Isso é positivo. Mas para fornecer o combustível para uma nova pernada de alta, a gente precisaria ver algo muito mais robusto. Os nossos modelos indicam que seriam necessárias entradas mensais sustentadas na ordem de 10.000 BTC. No ritmo lento de melhora que estamos vendo, é plausível que esse nível só seja atingido lá para fevereiro ou março de 2026. Até lá, o cenário mais provável é essa consolidação lateral. Certo. Isso nos traz para o curtíssimo prazo. Esta é a última semana do ano e, apesar do clima de feriado, ela promete não ser nada calma. Temos um vencimento massivo de contratos de opções agendado para o dia 26 de dezembro. Qual o impacto que a gente pode esperar disso? Eventos de vencimento de opções, especialmente os trimestrais como este, são sempre fontes potenciais de turbulência. E num ambiente de baixíssima liquidez, como o de agora, o efeito é amplificado. Existem dois resultados possíveis, né? Ou o preço fica preso, como se fosse um ímã, em torno dos níveis onde há maior concentração de contratos, ou, se um desses níveis for rompido, a gente pode ver um movimento explosivo e rápido, o chamado Gamma Squeeze. É definitivamente um evento para se observar com muita atenção. E para adicionar mais uma camada de complexidade, as fontes também apontam para uma nova onda de desbloqueios de tokens esta semana. Confere. E não são projetos pequenos. O destaque é o Gate Token, o GT, com desbloqueio de quase 68,7 milhões de dólares. Além dele, temos outros nomes relevantes, como Jupiter, JUP, Grass, GRSS e Space ID, ID, liberando novos tokens no mercado. E como sempre lembramos, esses eventos aumentam a oferta de um ativo em circulação e, por pura lei de oferta e demanda, podem criar uma pressão vendedora nos preços desses tokens específicos. Ok, então o cenário de curto prazo é esse. Um campo minado de vencimento de opções e desbloqueios de tokens, num mar de baixa liquidez. Mas, em contraste com tudo isso, uma das teses mais provocadoras que a gente encontrou nas fontes olha para um horizonte muito mais longo e otimista. A ideia de que o ciclo cripto mudou fundamentalmente. A ideia é que o mercado está olhando para o calendário errado. Todo mundo fica obcecado com o halving do Bitcoin, o tradicional ciclo de 4 anos. Mas e se o verdadeiro motor do mercado não for mais a dinâmica interna do Bitcoin, e sim a dinâmica da dívida soberana dos Estados Unidos? Como assim? Explica melhor isso. A teoria sugere que a gente está, na verdade, num ciclo de liquidez global que dura cerca de 5,4 anos. E esse ciclo coincide perfeitamente com o cronograma de refinanciamento da dívida do governo americano. Em 2026, o ZEUA vai enfrentar uma verdadeira muralha de vencimentos, uma quantidade astronômica de dívida que precisa ser rolada. Para evitar uma crise sistêmica, é muito provável que os bancos centrais liderados pelo Fed sejam forçados a ligarem as impressoras e injetar uma liquidez massiva no sistema. Certo, mas traduzindo isso para o investidor que está nos ouvindo, o que isso significa na prática? Significa que, se essa tese estiver correta, toda essa volatilidade que estamos vendo agora, essa briga de preço, é só o aquecimento, é ruído. O evento principal, a fase realmente explosiva de valorização para os ativos de risco, ainda está por vir e aconteceria em sincronia com esse pico de estresse da dívida pública lá para 2026. Entendo a lógica, mas isso não é um pouco conveniente demais? Digo, é fácil falar em paciência quando o mercado está de lado. E se essa tese da dívida americana estiver errada? Ou se os governos encontrarem outra solução?
Não estaríamos apenas ignorando sinais de fraqueza bem na nossa frente em nome de uma teoria de longo prazo? É uma objeção excelente e absolutamente válida. Nenhuma tese é uma certeza, é uma probabilidade. O que essa teoria nos oferece é uma estrutura para a gente entender o quadro geral. Ela não invalida os riscos de curto prazo, a fraqueza macro, os fluxos dos ETFs, a baixa liquidez, mas os coloca em perspectiva. Ela sugere que, em vez de tentar adivinhar o fundo do poço na próxima semana, a estratégia mais inteligente pode ser focar em sobreviver à volatilidade atual para estar posicionado para o que parece ser um evento de liquidez inevitável no horizonte. Nesse cenário, a paciência não é só uma virtude, é a estratégia ideal. Faz sentido. Coloca as coisas em uma perspectiva diferente. Resumindo nossa análise de hoje, então. O ano termina numa consolidação tensa, o Bitcoin está se segurando num suporte-chave, sustentado pela mão forte das baleias, mas ao mesmo tempo é pressionado pela incerteza macro e pela falta de apetite ao risco de fim de ano. E enquanto isso, o ouro, o bom e velho ouro, rouba a cena como o refúgio seguro preferido do momento. Efeito. O mercado está precificando uma dose enorme de cautela no curto prazo, é palpável. No entanto, por baixo da superfície, os mecanismos para um futuro mais otimista estão sendo construídos. O fim do aperto quantitativo, o QT do Fed, está no horizonte, as condições financeiras, como a gente viu pelo NFCI, já começam a relaxar e esse grande evento de liquidez projetado para 2026 está cada vez mais próximo. O caminho imediato é nebuloso e cheio de obstáculos, mas a fundação estrutural para o próximo ciclo está paradoxalmente se fortalecendo a cada dia. Nesse slante. E para encerrar, deixo um pensamento para reflexão. À medida que players institucionais gigantes como a BlackRock se tornam cada vez mais dominantes no mercado através dos seus ETFs, o Bitcoin finalmente conseguirá se descorrelacionar dos mercados tradicionais e atuar como um verdadeiro porto seguro independente? Ou, ironicamente, sua integração total ao sistema financeiro o tornará ainda mais sensível aos mesmos ciclos macroeconômicos contra os quais ele foi originalmente projetado para nos proteger? Fica a questão